Petrobras dispara mais de 14% nas cotações em um pouco mais de 2 semanas devido à alta recente do petróleo. Será que a Petrobras está barata nesses preços? É sobre isso que vamos discutir no vídeo de hoje, onde vou mostrar a prévia de resultados para o segundo TRI de 2026 da Petrobras, os dividendos esperados pela empresa para esse ano de 2026 e também algumas perspectivas para o preço do petróleo. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal e não perder nenhum vídeo como esse. Primeiramente, temos aqui o preço do petróleo bruto, o Brent, onde ele voltou novamente a subir fortemente nas cotações, e eu já havia falado isso no meu último vídeo de Petrobras, que eu publiquei um pouco mais de 2 semanas atrás. Eu já falava isso olhando para a parte técnica do petróleo, e já vemos que o petróleo já chegou em 101 dólares novamente, naqueles preços que aconteceram lá em março e maio desse ano. E o fechamento do Estreito de Hormuz ainda continua afetando fortemente os preços do petróleo. E esse slide é bastante interessante, que mostra o fluxo no Golfo Pérsico, o Golfo ali, o Estreito de Hormuz, invertido comparando com o preço do Brent, do petróleo. E observe a forte correlação com eles. Quando o Estreito se reabriu, que é esse gráfico em azul mostrando o fluxo, que chegou ali a 75% aproximadamente, o preço do petróleo caiu fortemente, saindo dos 100 dólares para os 75 dólares menos. E recentemente, com esse fluxo voltando a cair por conta do fechamento novamente do Estreito para menos de 40%, o preço do petróleo voltou a subir de 70 dólares para mais de 90 dólares. Realmente, esse problema ali no Estreito segue causando forte volatilidade nos preços do petróleo. E esse slide do Goldman Sachs destaca possibilidades dos preços do petróleo caso esse Estreito continue fechado nos próximos meses. Realmente, se o Estreito continuar fechado, esse pontilhado vermelho, observem que eles estimam que o petróleo pode chegar a mais de 130 dólares o barril até final do ano, devido à queda nas reservas de petróleo, que já estão nas mínimas desde 2018. Então, realmente, a situação fica cada vez mais complicada olhando para os preços do petróleo. Com base nisso, temos aqui o histórico longo de produção da Petrobras, que é uma gigante do setor mundial de produção de petróleo. E observe o crescimento da produção de petróleo e principalmente do pré-sal na exploração de petróleo da Petrobras. 82% do seu petróleo vem do pré-sal atualmente. E aqui temos uma prévia do resultado do segundo TRI pelo BTG em relação aos resultados da Petrobras, onde vocês podem ver que eu já comentei também no meu último vídeo que grande parte daquele preço alto do petróleo vai ser refletido nesse resultado do segundo TRI, o que não aconteceu no primeiro TRI de 2026, e a própria diretoria da Petrobras mostrava isso. Observe o crescimento do EBITDA ajustado entre o primeiro TRI e o segundo TRI de 2026, onde vai ter uma alta estimada pelo BTG de 67% e na ótica anual de 106%. Então realmente pode ser que esse resultado vindo forte desse jeito, o mercado reprecifique rapidamente o papel. E aqui temos o lucro esperado para esse trimestre, onde o BTG estima uma alta de 53% na lucratividade, saindo de 6 bilhões para 9,5 bilhões e uma alta de 102% olhando para o segundo TRI de 2025. Então realmente esse resultado vai ser todo refletido por conta desse aumento dos preços do petróleo e também aumento aqui da produção, onde a produção subiu em 15% na ótica anual, e já temos basicamente os dados sobre isso, e 4% na ótica trimestral. Então vamos esperar para ver realmente qual vai ser o resultado da Petrobras. E algo que é bem interessante aqui na Petrobras, e eu friso isso bastante, é o custo de extração da empresa, onde temos, na estimativa do BTG para o segundo TRI de 2026, 9,1 dólares por barril, enquanto no primeiro TRI de 2026 foi de 9,3. Então realmente a Petrobras é extremamente eficiente na exploração de petróleo. E os resultados da Petrobras serão publicados no dia 6 de agosto e eu vou trazer aqui no canal, então já se inscreva, ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo sobre esses novos resultados. E temos aqui também as projeções do BTG para os próximos anos em relação aos dividendos e à lucratividade da Petrobras. E vamos lembrar que esse relatório é do dia 17 de julho, onde eles tinham a Petrobras, o papel com final 4, em R$ 40,90 e já estamos em quase R$ 44. Quando olhamos para o dividend yield, o BTG estima 9,2% de dividend yield para 2026, com um lucro na faixa de 27,8 bilhões de dólares. Vamos lembrar que é bilhões de dólares. 27
854, vou colocar 5,15 o preço do dólar. Então teríamos um lucro da Petrobras na faixa de 143 bilhões de reais. Então seria uma lucratividade bem elevada aqui na companhia. Então por isso que os dividendos vão ser bem elevados, por isso essa faixa de 9,2% de dividend yield. E podemos ver o crescimento da produção dela nos últimos trimestres, onde ela cresceu fortemente sua produção desde 2024. Observa que ela produzia 3.815.000 barris de petróleo por dia, já foram para a faixa de 4.892.000 barris de petróleo por dia em abril de 2026. Então a produção da Petrobras segue evoluindo de forma bastante acelerada. E também as exportações de petróleo, que também aceleraram bastante nessa ótica de 2025 a 2026. Esse slide demonstra os investimentos em exploração e produção da Petrobras, onde eles estimam investir mais de 69 bilhões de dólares nesse segmento até 2030. E temos aqui o potencial de crescimento em barris de petróleo nesses próximos 5 anos. Então a Petrobras vai continuar crescendo a sua produção, principalmente a de pré-sal. E vamos lembrar que não tem nada aqui em relação à margem equatorial. Então isso pode ficar ainda mais, com mais crescimento, olhando para uma ótica mais alongada na companhia. E com esses altos investimentos, é esperado que o endividamento da companhia aumente no curto prazo. Mas quando olhamos para a dívida líquida sobre EBITDA ajustado da companhia, no primeiro TRI fechou em 1,43 vezes. Então é uma dívida extremamente confortável aqui e não tem nada que se preocupar em relação à empresa. Quando olhamos por ao quesito indicadores, observe aqui o EV sobre EBITDA da Petrobras, que ela está realmente nos níveis bem baixos historicamente. Quando olhamos a mediana desse indicador, fica na faixa de 5 vezes e atualmente está em 3,8 vezes. E se olharmos essa projeção do BTG para 2026, eles estimam 2,3 vezes de EV sobre EBITDA. Então, realmente, esses indicadores da Petrobras vão chegar em níveis bem amassados, bem perto aqui do low histórico, que só aconteceu lá em 2023, quando a empresa ficou extremamente contada também. Então, quando olhamos ali para 2002 e 2004, antes de uma alta forte da Petrobras, observe também como ela era precificada. Então, realmente, a Petrobras, mesmo depois de toda essa disparada nas cotações, ainda segue descontada, considerando essas estimativas de crescimento de produção e um preço normalizado do petróleo na faixa ali de 80 dólares aproximadamente. E olhando aqui para preço teto de dividendos, minha estimativa para 2026, nesse preço de R$ 43, fica de quase 9% de dividend yield. E vocês viram no último vídeo que eu falei sobre Petrobras, quando ela estava nos 38, eu falava, eu vejo uma oportunidade para quem não tem a empresa, que pode ser sim uma boa janela de aumentar posições ou começar a montar aos poucos as posições. E naquele momento estava com mais de 10% de dividend yield projetado. Então realmente ali foi uma oportunidade que já passou. E meu preço teto fica ainda em R$ 45, 4% de margem de segurança, mas eu não aporto nesses preços atuais. E quando olhamos para o fluxo de caixa livre yield, fica em mais de 19% aqui na empresa. Vamos lembrar que ela só paga 45% disso em dividendos, então por isso que fica basicamente 9% de dividend yield. E olhando para a parte gráfica do petróleo, se vocês voltarem naquele vídeo, eu vou comentar, o preço do petróleo tinha tocado essa média móvel de 200 e eu falava que podia ter uma resistência aqui, mas existia grande chance de voltar a subir acima da média móvel de 200 e talvez até fechar esse gap. E foi exatamente isso que aconteceu, já fechando esse gap. Agora, o momento que fica pode ser que demore um pouco e depois tente novamente romper essa parte em vermelho, que é uma forte resistência que existe há bastante tempo. Vocês podem ver que tentou várias vezes e não conseguiu, e é uma resistência que existe há muito tempo, ó, 2022, 2011 a 2014 e também 2008. Então, realmente, essa faixa de preço é uma forte resistência aqui no petróleo e isso já aconteceu no passado. Vou colocar o gráfico semanal para vocês enxergarem melhor. Observem que no passado também o petróleo ficou vários anos tentando romper essa faixa aqui dos 25 dólares, até que conseguiu. E aí, será que isso pode acontecer para o futuro? Porque vamos lembrar que commodities são ativos reais e, em geral, elas vão ser reprecificadas com a inflação. Então, se ela está tocando aqui diversas vezes o mesmo ponto, mas a inflação continua subindo, então já era para ela estar em preços mais elevados, olhando para uma ótica normalizada. Então, não duvido do petróleo no futuro
nos próximos 10, 15 anos, ficar sempre acima dos US$ 100 por conta de pressão inflacionária em relação ao dólar. Isso é uma grande possibilidade e já aconteceu no passado e pode acontecer novamente no futuro. Mas acredito que essa resistência ainda deve segurar o petróleo olhando para o curto prazo, então vamos acompanhando aqui o petróleo. E a Petrobras a mesma coisa, eu comentava no dia 8/7 que ela tinha segurado nessa média móvel de 200 e eu acreditava que ela poderia segurar e voltar a subir para o topo do canal. E é exatamente isso que vem acontecendo. Então tem grande chance do mercado jogar a Petrobras novamente para os R$ 50 e foi isso que aconteceu na última alta do preço do petróleo. Então se o petróleo se mantiver aí pelos US$ 100, 90 a US$ 100 por mais algum tempo, não duvido o mercado jogar a Petrobras para esses preços e também em relação a resultados. Se o resultado vier bom, assim como aquela estimativa do BTG, não duvido o mercado reprecificar rapidamente o papel mais para o topo do canal. Então, na minha visão, eu não aporto nesses preços, eu fico somente observando, não vendo minhas ações também, a não ser que comece a preços muito mais exorbitantes, aí pode ser que eu reduza minhas posições, mas não vou zerá-las, apenas reduzi-las. É isso, pessoal, mais uma atualização aqui em relação à Petrobras. Comenta aqui embaixo se você aproveitou dessa última queda recente do papel, aumentou posição, o que você fez em relação às suas ações de Petrobras. Eu pessoalmente não fiz nada, deixei ela parada em carteira, que já é uma posição bem grande da minha carteira. Então deixa aqui o comentário para eu saber. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que ajuda muito na divulgação do vídeo e também no canal. E se puder, também deixa o hype, que ajuda também nessa divulgação do vídeo por toda a plataforma. Se você for novo por aqui, se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.